Mas hoje eu queria já emendar e pegar lá em Marcos 14, se você puder abrir lá. Tem um texto que eu gostaria de focar, é um texto que eu tenho lido essa semana. Eu li essa semana e eu comecei a meditar um pouco nisso. Versículo 32 de Marcos 14. Jesus está prestes a ser preso para depois ser crucificado. E quando ele está nesses momentos antes de sua capturação, ele vai para orar no Getsemane. A gente entra aqui nesse texto, Marcos 14, 32. Diz assim: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Então é importante você entender que Jesus está passando por muita agonia, e o instinto de Jesus é oração. Versículo 33, tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Então Jesus ele se retira com seus discípulos, ele vai para um lugar, ele começa a orar. E ele começa a orar de tal maneira que ele começa a ser tomado por aquilo que está acontecendo ao seu redor, uma angústia, e ele começa a entender: eu estou prestes a ser crucificado. Ele está sentindo, porque ele era 100% homem, que nem eu e você. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. E naquele momento ele está sentindo isso a tal ponto, numa outra tradução, ou melhor, numa outra versão do outro evangelho, diz que ele está suando sangue. E a medicina explica como isso é capaz no momento de agonia extrema, de um estresse extremo, aonde você literalmente sua sangue. E Jesus está suando sangue, e ele fala assim: ó, vocês continuam aqui vigiando e orando, eu tenho que ir para um lugar mais retirado ainda. E eu comecei a meditar só nisso, e o Senhor começou a falar comigo, sabe? Tem momentos na tua vida que você vai precisar buscar Deus em congregação, na comunhão dos santos, que nem nós estamos aqui. Mas tem momentos que o Senhor está pedindo: eu quero que você venha se retirar completamente. Eu quero falar com você sozinho. Faz sentido? E o Senhor fala, Jesus sente essa necessidade, ele se afasta deles, e ele vai e ora. Ele fala para eles: continuem vocês orando aqui, eu vou lá orar. Versículo 35, e tendo ido um pouco mais adiante, longe dos discípulos, ele prostrou-se na terra, orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e disse: papai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. 37, e daí ele termina de orar, chegando achou os seus discípulos dormindo, e disse a Pedro: Simão, por que dormes? Não podes vigiar uma só hora? 38 é o versículo chave, se você puder sublinhar esse versículo na tua Bíblia: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Sabe que a gente pode ler esse versículo 38 todo mundo junto? 1, 2, 3, já. Vigiai e orar para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Sabe, eu creio que esse versículo é extremamente importante para tudo aquilo que nós estamos vivendo. Eu não sei se você faz às vezes essa meditação, essa oração, mas muitas vezes eu me pego pensando: Deus, por que é que eu não estou conseguindo andar no Espírito como eu gostaria? Quem já se perguntou isso? Você fala assim: Deus, eu sei o que eu tenho que fazer, mas por que eu não estou fazendo? Quem já ficou nessa crise sozinho, você e Deus, ou até com algumas pessoas? Às vezes você tem até pessoas que te lembram isso, e não é tão legal, não é verdade? Mas aqui Jesus está falando assim: ó, vigiai e orai. Isso é uma coisa muito importante que ele está nos ensinando, para que você não entre em tentação. Daí outra coisa que ele fala são duas verdades: o teu espírito já está pronto. O problema não é teu espírito, o problema é a tua carne que está fraca. E hoje eu queria focar um pouco sobre justamente aquilo que Jesus fala antes de falar que a nossa carne é fraca, o nosso espírito está pronto. Ele fala sobre tentação. Fala comigo: tentação. Eu tenho meditado sobre tentação, e sabe, muitas vezes pessoas às vezes se sentem culpadas por serem tentadas. Não existe pecado, o fato de você ser tentado não quer dizer que você está em pecado, quer dizer que você é um ser humano. Agora, Jesus ele nos alerta ao perigo da tentação. Então ele está falando aqui: vigiai e orai,
para que você não caia em tentação. A tentação, ela está presente para todos. Os graus são diferentes, os tipos são diferentes, a maneira ou a intensidade é diferente para cada um, mas a tentação, ela é certa e certamente é presente na vida de todo cristão. Agora, o que eu queria meditar um pouco, queria que você entrasse nesse texto de Hebreus 11, porque quando a gente começa a pensar, abre lá comigo em Hebreus 11, sobre tentação, eu estava meditando sobre isso aqui, e cheguei aqui nesse versículo de Hebreus 11. Agora, o que você tem que entender é que muitas vezes você deve ter já escutado que Hebreus 11 é o capítulo da fé. Quem já escutou isso? Tá. Então a gente começa com o significado teológico bíblico do que é fé no versículo 1. Então Paulo fala aqui: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova, a segurança, a certeza daquilo que é invisível, daquilo que não se vê. Então isso aqui é a definição do que é fé. E logo na sequência, o autor então de Hebreus, ele começa a entrar aqui na lista dos heróis da fé. Ele começa a mencionar alguns heróis da fé. Ele fala de Abel, ele fala de Noé, ele chega a falar de Abraão, ele chega a falar de Sara. E quando ele está falando a lista, ele interrompe essa lista e ele diz assim no versículo 13, que é onde eu quero que você acompanhe aí comigo. Versículo 13, Hebreus 11, 13. Ele está listando alguns heróis da fé. Ele diz, ele já listou aqui Abel, ele já listou aqui Noé, Enoque, Abraão, Sara, e daí ele chega no versículo 13 e ele fala assim: todos estes morreram na fé. Então, uma das coisas que a gente tem que prestar atenção é que eles são heróis porque eles morreram guardando sua fé. Então não é só suficiente você começar com fé, você precisa terminar com fé. Versículo 13 diz: eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Então, eu quero que você entenda uma coisa: mesmo eles não vendo a concretização daquilo pelos qual eles tinham a fé, eles não abandonaram a fé. Então, mostra a imaturidade, muitas vezes, dos nossos corações, quando nós falamos: Deus, eu tenho fé, o Senhor não está fazendo nada. Deixa eu te falar uma coisa: existem pessoas que são os nossos heróis daquilo que nós cremos, que eles guardaram a fé sem experimentar a manifestação daquilo que eles acreditavam. Traz uma outra perspectiva para o teu problema, não é verdade? Olha só o que ele continua dizendo aqui no versículo 13. Ele diz: sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Fala comigo: visão. Então é importante você ter visão. Você não vai conseguir andar no Espírito se você não tiver visão. E visão é diferente do que vista. A vista é uma função dos seus olhos, a visão é uma função do seu coração, tá? Então, se você estiver anotando, anota aí visão. E daí ele continua dizendo aqui no versículo 13: e crendo nelas. Fala comigo: fé. Fala crença. Então ele está falando algumas características. Essas são pessoas que mantiveram a sua fé, mesmo em situação adversa, onde eles não viram cumprimento, a manifestação, porque eles eram pessoas que tinham visão, eles eram pessoas que tinham crença ou tinham uma fé. Ele continua no versículo 13: abraçando-as. Fala comigo: apropriando-se. Eles tomaram posse. Como que você toma posse de algo que não é manifesto? A não ser que você tenha visão e fé, você não consegue tomar posse disso. Eles tomaram posse de seus corações, confessaram. Fala comigo: confissão. Só aí já dá para a gente ficar aqui 1 hora falando sobre isso. Ele está falando aqui sobre visão, ele está falando sobre fé, ele está falando sobre tomar posse, ele está falando sobre confissão. Você quer viver o sobrenatural? Quem quer viver o sobrenatural? Você tem que ver. Você tem que ver o milagre antes, você tem que ver a provisão antes, você tem que ver o romper antes, você tem que ver a libertação antes, você tem que ver a terra prometida antes, você tem que crer naquilo que você vê, você tem que se apropriar aqui dentro. O que é se apropriar? Não é simplesmente ficar pensando: se for vai ser legal, se não for, paciência. É uma pessoa que tomou posse? Não. A pessoa que tomou posse fala assim: isso aqui é meu. Eu não quero saber o que a economia está falando, eu não quero saber o que a imprensa está falando, o que a ciência está falando, eu não quero saber o que a tradição está falando, isso aqui é meu. Você tem que chegar naquele ponto que o meu pai espiritual, Dr. Fletcher, ele falava para mim, como que você sabe que você tem fé? Eu perguntava para ele, ele falava assim: você chega naquele ponto que você simplesmente, you know that you know that you know. Agora, tenta explicar isso. Não dá para explicar. Você simplesmente sabe que você sabe que você sabe. É a pessoa que se apropriou.
ela tomou posse daquele negócio. Como que é isso? É um estado de espírito, é um estado do teu coração. Só você sabe quando você chega lá, obviamente Deus, mas diante de Deus você sabe, eu cheguei naquele lugar aqui dentro. As pessoas não vão falar assim, você está com uma cara de quem se apropriou. Não existe isso. Você sabe aqui dentro, eu sei que eu sei que eu sei, vai ser assim. E depois o que você faz? Você continua confessando, em nome de Jesus vai ser assim, em nome de Jesus vai ser assim, eu tomo posse em nome de Jesus, em nome de Jesus eu não aceito isso, em nome de Jesus vai acontecer assim, em nome de Jesus eu declaro essas coisas como as que não são como se fossem. Faz sentido? É assim que os heróis da fé viveram. Olha só, continuando aqui o texto, ele diz aqui no versículo 13 que eles eram, ou melhor, eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Agora, você não pode simplesmente passar por esse texto e entender o que eles estão confessando. Eles estão enxergando algo, eles estão crendo em algo, eles estão abraçando algo e confessando algo, e no final do versículo eles dizem que eles eram peregrinos e estrangeiros nessa terra. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquilo que eles estavam vendo não era dessa terra, aquilo que eles estavam crendo não tinha nada a ver com essa terra, aquilo que eles estavam abraçando não era físico nem terreno, e aquilo que eles estavam confessando não tinha nada a ver com aquilo que eles estavam vendo fisicamente. Faz sentido? Porque eles tinham um entendimento espiritual. A morte deles nessa terra, com a ausência da manifestação daquilo que eles criam, não significava derrota, pelo contrário, significava vitória. Olha só o versículo 14, continua comigo. Versículo 14 diz: porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. O que ele está falando? Aqueles que agiram dessa maneira, que nem está descrito no versículo 13, aqueles que se comportaram daquela maneira, como está descrito no versículo 13, mostram que eles não são desse mundo. Fala comigo, eu não sou deste mundo. Fala comigo, antes de ser brasileiro, eu sou cidadão do reino. Amém? Eles tinham isso claramente. Às vezes você tem que passar pelo teu dia e ficar se lembrando, eu estou de passagem. Eu estou de passagem. Eu estou de passagem. Você tem que lembrar que isso aqui não é a tua casa. Isso que você está vendo não é o ponto final. Isso aqui não é o teu destino. Esses homens e mulheres de Deus, eles estavam vivendo de tal maneira que eles estavam vendo uma verdade celestial que sobrepujava a realidade terrena. E eles estavam tão fitos naquilo que eles viam no Espírito, que eles olhavam para aquilo que era passageiro e real e palpável com sua própria carne. Eles falavam, isso é inferior àquilo. Qual das realidades é mais latente na tua mente, no teu coração? Aquilo que é eterno ou aquilo que é passageiro? Esses homens e mulheres de Deus tinham algo que era tão forte, que era aquilo que é eterno. E por conta disso, o versículo 15, e se na verdade, isso aqui, o autor de Hebreus está falando assim, se não fosse dessa maneira, existiria então essa outra alternativa, ou essa outra opção. Olha só qual que é a outra opção no versículo 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, que seria talvez a terra terrena, o bairro, a cidade, o país de onde eles vieram, teriam oportunidade de tornar, ou voltar para trás, ou se arrepender, ou se desviar. Ele está falando assim, se na verdade se lembrassem, algumas traduções estão falando aqui, se na verdade se eles pensassem, quem tem pensar na tua tradução? Alguns de vocês têm esse pensamento. Então ele está falando assim, na verdade a vitória deles estava no pensamento. É na mente que eles viram. Eu só te dar um exemplo bem básico, talvez é o melhor exemplo que eu consigo pensar nesse exato momento. Mas deixa eu falar uma coisa, se você está jogando um jogo de futebol e o teu time acabou de levar um gol e está 1-0 e termina o primeiro tempo, você perdeu o jogo? Por quê? Por quê? Porque tem o segundo tempo. Eles estão olhando para aquilo e falam assim, isso aqui não acabou aqui. Talvez eu lutei, talvez eu dei tudo que eu tinha, eu vi lá longe, eu tomei posse, eu tive fé, eu confessei. As pessoas estão falando, o placar diz 1-0 contra você. E você vai falar assim, mas tem o segundo tempo. Não terminou ainda. Faz sentido? Eles carregavam a verdade tão latente em seus corações, não terminou. Então as pessoas falam assim, vocês não são heróis. A gente é herói.
Eu já estou vendo algo. Ah, mas aquilo que você está vendo não é o que você está vivendo. Mas é porque aquilo que eu estou vendo é superior ao que eu estou vivendo. E aquilo que é superior ao que eu estou vivendo ainda não se manifestou, mas eventualmente irá. Faz sentido? É assim que você tem que viver a tua vida, no processo que você está vivendo. Ah, mas olha essa adversidade. Deus já falou que você é mais do que vencedor. O que é que o Senhor está falando para você? Será que você consegue enxergar? Que nem eu falei, não é vista, é visão. A vista é a função dos seus olhos, a visão é a função do teu coração. Será que você consegue enxergar? Será que você consegue crer? Será que você consegue chegar num ponto onde você crê que você crê que você crê? Portanto você sabe que você sabe que você sabe. Então você pode falar, eu tomei posse. E porque eu tomei posse, eu sou completamente confortável em confessar, em fazer confissão e declarações de algo que pessoas que estão fora da verdade que eu vivo na minha intimidade com o Espírito Santo pensariam, ele está maluco. Mas você sabe que a coisa mais sã que você faz é confessar aquilo que você enxerga no teu coração. Faz sentido? Aonde começa a tentação? Aqui. Aqui o autor de Hebreus está falando, eles tiveram vitória porque eles pensaram ou eles lembraram de onde eles estavam vindo. Fala comigo, perspectiva. Tem tudo a ver com perspectiva. Então aqui o autor de Hebreus está falando assim, ó, na perspectiva celestial, eles são heróis da fé. Na perspectiva terrena, eles morreram sem ver a vitória. Aonde determina a tua perspectiva? Aqui dentro, a tua mente. Jesus está falando assim no jardim de Getsêmani, olha, orai e vigiai para que vocês não caiam em tentação. Em outras palavras, está falando assim, aonde está a tua mente? Ele continua dizendo, o teu espírito não é o problema, o que é problema para você é a tua carne. E nesse caso, quando ele fala sobre carne, nós somos feitos de corpo, alma e... Se o espírito está pronto, o que é que está fraco é o corpo e é a alma. O corpo que estava cansado, o corpo que estava dormindo no jardim, e a alma que é feito de 3 coisas: a sua mente, as suas emoções e os seus desejos. Lá que estava a fraqueza. E Jesus está falando assim, ó, o problema não é teu espírito não, você tem que acordar aí, porque o problema é tua alma. Então o Senhor está falando, olha, a tentação não vai alcançar, ou melhor, a tentação ela não se aloja no teu espírito, a tentação se aloja na tua alma. Olha só como que é a mecânica da tentação. Abre aí comigo em Tiago 1, Tiago 1, versículo 14. Diz assim, versículo 14 de Tiago 1, mas cada um é tentado, fala comigo, tentação, quando ele é atraído ou seduzido pela sua própria concupiscência. Paulo já falava lá em Coríntios que o pecado, se você tiver uma maneira de você descrever pecado, todo pecado tem 3 saídas, ou ela é uma concupiscência dos olhos, ou ela é uma concupiscência da carne, ou ela é uma soberba da vida, ou vaidade. O que é a concupiscência dos olhos? É aquilo que você olha e você cobiça. Eu quero, não é meu, mas eu quero. Concupiscência dos olhos. Concupiscência da carne, a sua lascívia. Eu tenho desejo, se eu tenho desejo, então é porque eu devo. Soberba da vida, arrogância, eu sou superior, eu sou melhor. Faz sentido? Então ele fala assim, ó, todo pecado tem a raiz em uma dessas 3 coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos ou a soberba da vida. Então Paulo está falando aqui, olha, você tem que entender uma coisa, ou melhor, Tiago está falando aqui, Tiago 1,14, cada um é tentado quando ele é atraído, engodado ou seduzido pela sua própria concupiscência. Então o que ele está querendo dizer aqui é, nós temos um espírito que está pronto, que está regenerado, mas a nossa alma ainda precisa ser renovada. Então, no processo que a nossa alma está sendo renovada, ela contém a presença da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Agora, ela está lá, mas o momento que a concupiscência, seja qual for delas, encontrar um alojamento, fala comigo, alojamento, que é a nossa mente, você tem então o início de uma tentação. Como começa o pecado? A concupiscência que você carrega, que eu carrego, encontra o alojamento mental, e quando aquilo é concebido, vem a ideia: eu pego ou não pego? Eu minto ou não minto? Eu roubo ou não roubo? Eu revido ou não revido? Faz sentido? Você está diante de uma tentação. Você pecou? Não pecou. Até aqui não, mas a tentação é real. Quem já esteve lá? Todo mundo.
Não é verdade? E você fica, vai ou não vai? Vai ou não vai? Daí passa aquela música lá, should I stay or should I go? O que é aquilo? É a música da tentação. Você foi ou você não foi? Você não sabe ainda, você está no limbo. Should I stay or should I go? Daí vem aquela figura, o anjinho falando, não vai, não vai. Daí vem o capetinho, vai, vai, vai. Você já viu isso no desenho animado? É o momento da tentação. Mas olha só o que acontece no versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebida, ela dá a luz ao pecado. Até você agir em cima daquela tentação, você não pecou. Quando você agiu em cima da tentação, encarnou-se o pecado, se manifestou o pecado, olha só, sendo consumado então a morte. Então, o que acontece aqui? Você já carrega a tua concupiscência. Por quê? O teu espírito é que está pronto, a carne está fraca. Faz sentido? Ela está aqui. A situação acontece, a concupiscência ela pula durante aquela situação, aquela oportunidade, ela se aloja na tua mente, e lá ela começa, vai, 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 e você fala, não vou. Tentação, você decide na tua mente, teu campo de batalha, a tua mente, você fala, eu vou, você acabou de pecar, você pecou, o pecado gera morte. É assim que funciona a mecânica, faz sentido? Então aqui Jesus está falando assim, olha, orar e vigiar é porque você não pode, se você não orar e vigiar, você vai cair na tentação. Por quê? Ele explica, é bem simples, gente. O teu espírito está pronto, mas a tua carne está fraca. Agora, olha só esse outro versículo aqui, eu queria que você abrisse comigo em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Agora, deixa eu falar uma coisa. Se nós entendemos que a tentação, ela começa nos nossos pensamentos, que é o berço da nossa tentação, é na nossa mente. Então você entende uma coisa, o berço da tua tentação é na tua mente. Então, muitas vezes, ou diria sempre, o sistema religioso vai falar para você, você tem que apagar todos os pensamentos ruins da tua mente. De uma certa maneira, é certo isso, de uma ótica, é correto isso. Mas deixa eu parar para pensar, você consegue parar de usar a tua mente? Você consegue? Eu queria que você fizesse um exercício agora, eu vou contar até 3, eu vou falar já, e eu quero que você pare de pensar. Vocês estão prontos? Vamos lá? 1, 2, 3 e já, para de pensar. Quem conseguiu parar de pensar? Ninguém conseguiu parar para pensar, porque se você conseguiu pensar que você parou de pensar, você não estava não pensando, você estava pensando. Faz sentido? Então você não consegue parar de pensar. Você está sempre, se você estiver consciente, é por isso que você tem que orar antes de você dormir. Porque quando você quando você sai da tua consciência, você está dormindo, eu oro e falo assim, Deus, põe seus anjos ao meu redor, me proteja. Quantos já receberam ataques do inimigo durante a noite? Começa a orar antes de dormir. Na tua consciência, não faça que nem o Bob Jones. Você conhece aquela história do Bob Jones? Alguns de vocês nem sabem quem é Bob Jones. Bob Jones era um profeta que morreu. Ele era um baita de um profeta. É o cara que profetizou todos esses maiores moveres do Espírito Santo que estão acontecendo hoje ao redor do mundo. E esse cara estava viajando com outro profeta chamado Bob Conner. E esses dois estavam ministrando numa conferência profética. E daí, é muita coisa profética aí, né? Só numa sentença. Mas enfim, um profeta estava com outro profeta para ir numa conferência profética. E daí, antes deles acordarem no dia seguinte para irem para a conferência profética para profetizar, eles tiveram sonhos proféticos. Na verdade não, ele estava dormindo quando um demônio entrou no quarto dele. E o Bob Jones acordou. Ele falou assim, olha, é o seguinte, não vem, deixa eu dormir hoje, não vem me atrapalhar, mas vai lá para o quarto do outro lado, tem outro cara lá que você quer atrapalhar. E daí ele voltou a dormir. Daí no café da manhã o outro cara estava, tô cansado, não consegui dormir a noite inteira. Você, porque o demônio veio para cá e eu mandei lá pro teu lado. Agora, são poucas pessoas que vão ter essa consciência. Então quando você estiver dormindo, você tem que começar a orar e falar, eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha casa, sobre o meu quarto. Eu oro desde pequeno. A minha mãe me ensinava assim, você começou a ter pesadelo, pede, Senhor Deus, põe um anjo na minha cabeceira. Amém?
que é o momento que você tá vulnerável. E o Senhor, a palavra de Deus fala que Ele guarda os santos que dormem. Então você tem que estar sempre coberto. Enfim, quando você está consciente, você está pensando. E se você estiver pensando, você não consegue parar de pensar. Então, o que é que Paulo fala? Filipenses 4:8. Olha só, acompanhe comigo, diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama ou boa reputação, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, nisso pensar. Deixa eu falar uma coisa, você não vai conseguir eliminar a tentação falando assim, eu não vou pensar pensamentos ruins, eu não vou pensar pensamentos ruins. Você já tentou fazer isso? Eu já tentei fazer isso. Eu não vou pensar isso, não vou pensar. O que você acaba fazendo? Você acaba pensando. O que Paulo fala? Para que você se preocupar com isso? Se lembra daquela lei da física? 2 corpos não conseguem habitar um espaço só? Então o que você põe? Você põe as 8 coisas que Paulo falou aqui em Filipenses 4:8. Vamos lá enumerar essas 8 coisas. Primeiro ponto que ele fala aqui, ou primeira coisa que você tem que começar a pensar é tudo o que é verdadeiro. Fala comigo, verdade. Ele fala aqui, esse é o número 2. O número 1, se tiver, anota isso aqui. Número 1 é verdade. Número 2 é tudo que é honesto. Fala comigo, honestidade. Tudo que é justo, fala justiça. Tudo que é puro, fala pureza. Tudo que é amável, fala amor. Tudo que é de boa fama, fala boa reputação. Se existe alguma virtude, fala virtude. Se existe algum louvor, fala louvor. Paulo diz, nisso pensai. Deus, eu estou com tentações na minha cabeça. O Senhor fala assim, comece a pensar tudo que é puro. Comece a pensar tudo que é amável. Tudo que é justo, tudo que é verdadeiro. Mas não é fácil eu começar a pensar. Então você tem que começar a usar a tua mente nessas atividades. Começa a ler a palavra, porque a palavra tem pureza. Começa a ler a palavra, porque na palavra existe verdade. Faz sentido? Comece você a escutar e toma cuidado com aquilo que você escuta. Toma cuidado com aquilo que você está assistindo. Faz sentido? As pessoas não estão falando assim, não assiste esse aí que é da nova era. Sabe? O problema não é que é da nova era. O problema, lógico que é o problema da nova era. Escuta o que eu estou falando. Mas o problema é que é antibíblico. Tem coisa gospel que é antibíblico. Você tem que parar de escutar a rádio evangélica. Tem pregadores que não pregam a Bíblia. Você tem que parar de escutar esses pregadores. Faz sentido? Tudo que é antibíblico você não pode dar vazão. Não é porque alguém falou que é gospel que automaticamente quer dizer bíblico. Deveria, mas não é. Eu uso esse exemplo. Da onde surgiu aquela... Minha vitória tem sabor de mel. Para mim aquilo é uma soberba. Olha, eu estou aqui, você está aí embaixo agora, toma essa. Isso é Cristo? Não. Então não é porque é só evangélico, aquela... Escute o que você está escutando, preste atenção naquilo que você está lendo, preste atenção nas mensagens que está escutando. Faz sentido o que eu estou falando? Porque, e deixa eu falar uma coisa, não substitua uma pregação no YouTube pela tua leitura da palavra. Hoje em dia evangélico faz isso. Ele está no trabalho, ele bota o celular no YouTube, bota o fone, nem para trabalhar direito você está trabalhando. Você está roubando o teu chefe. Não, é verdade. Teve um menino que falou para mim, eu escutei todas as pregações. Eu falei, sério mesmo? Todas do YouTube eu escutei. Eu falei, caramba, cara, como você fez isso? Lá no meu trabalho, eu boto lá no meu celular, no meu computador. Falei, cara, você está errado. Ele ficou olhando para mim, pensando que eu estava brincando. Eu falei, não estou brincando não. Você está recebendo para trabalhar e você não está trabalhando. Você tem que escutar a mensagem no teu almoço, no teu tempo livre. Se você quiser deixar de assistir o jogo do Corinthians e escutar a minha mensagem, você vai ter a maior upgrade na tua vida. Mas não no trabalho. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Aqui, o Senhor está falando aqui com a gente. Tudo que é amável, Ele lista 8 coisas. Você tem que começar a se alimentar dessas 8 coisas. Agora, olha só, Provérbios 23:7. Você não precisa abrir isso, só escuta e depois é só uma frase. A palavra de Deus fala lá em Provérbios 23:7. Pois como pensa o homem em sua alma, assim ele é. A importância de você ter seus pensamentos alinhados com aquilo que Deus fala que você é. Aquilo que você estiver pensando acerca de você, você se tornará aquilo. Você será um resultado dos seus pensamentos.
Ah, não, mas eu sei discernir. É questão de tempo. Você continua pensando do jeito que você está pensando. Daqui 3, 4 anos, você vai estar vivendo aquilo que você está pensando. Você vai manifestar os seus pensamentos. Agora, olha só que interessante. Abre comigo 1 João 3,9. Jesus, ele está falando algo que ele diz. Teu espírito, você lembra? Ele fala, teu espírito está pronto. A tua carne que está fraca. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Ele diz aqui: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Quem aqui nasceu de novo? Levanta a mão se você nasceu de novo, tá bom. Então olha só o que a palavra fala acerca de você. Ele diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, a semente de Jesus, a semente de Deus, permanece nele. Nele aqui sou eu e você. E ele não pode pecar porque ele é nascido de Deus. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já leu esse versículo e já perguntou: Deus, isso aqui não faz sentido, porque eu nasci de novo e eu continuo pecando. Eu já perguntei isso. Deus, eu nasci de novo, eu continuo pecando. Isso aqui, então quer dizer que a palavra não é verdade? Mas calma aí, eu sei que a palavra é a verdade absoluta. Então, por que eu estou nesse embate aqui? Se eu nasci de novo e eu estou pecando, Jesus já falou para a gente, lá no Jardim Getsemane, ele falou assim: ó, o teu espírito está pronto, a tua carne que está fraca. Em outras palavras, ele está dizendo aqui que quando você nasceu de novo, ele regenerou o teu espírito. Ele não regenerou a tua mente, ele não regenerou o teu corpo, ele não regenerou tuas emoções e nem talvez seus desejos. Ele fala assim: eu regenerei o teu espírito. Você para pensar que o teu espírito, ele está perfeito. O mesmo espírito que você carrega agora vai ser o mesmo espírito que você vai ter nos céus. Você já parou para pensar você na eternidade nos céus, adorando a Deus, do lado de Paulo, do lado de Abraão, do lado de Daniel? Já parou para pensar? Quem que é a primeira pessoa que você vai procurar conhecer lá? Os mais espirituais. Jesus. Eu quero conhecer Jesus, mas eu quero conhecer Davi também. Faz sentido? Tem tantos heróis da palavra que a gente vai lendo. Fala assim: Deus, eu quero conhecer o fulano. Cara, eu quero conversar um pouco com Daniel. Quero saber como que era aqueles tempos onde ele estava lá em Nabucodonosor, como que ele foi fiel no meio daquela Babilônia. Sabe, eu fico pensando nessas coisas. Agora, deixa eu falar uma coisa. Quando você tem o teu espírito regenerado, Jesus fala assim: ó, não tem como, a palavra de Deus fala, não tem como você melhorar a minha obra da cruz. Sabe, C.S. Lewis fala uma coisa muito profunda. Ele fala assim: a obra da cruz faz Deus se tornar ou a pessoa mais maldosa ou a pessoa mais bondosa. Não tem um in between, um mais ou menos. Vamos é questão mais. Não. Ou ele é a pessoa mais amorosa que põe o seu próprio filho como sacrifício para que eu e você tivéssemos comunhão com ele, ou ele é a pessoa mais maldosa que sacrifica o seu próprio filho quando eu e você, através das nossas boas obras e nossa caridade, poderíamos ter então um espaço no céu. Qual dos dois é Deus para você? Ele é maldoso ou ele é bondoso? Porque não existe um entre. E é por isso que ele cirurgicamente ele escolhe: eu vou salvar a humanidade dessa maneira, meu filho na cruz. Faz sentido? Para ninguém ficar relativizando nada. Ou ele é bondoso ou ele é maldoso. Eu sei que ele é bondoso, por isso eu tenho que crer que o único caminho para a vida eterna é Jesus Cristo. E não tem como eu melhorar a obra da cruz. Portanto, aquilo que eu tenho, que é meu espírito regenerado, não dá para eu melhorar com jejum. Não dá para eu melhorar o meu espírito regenerado através de disciplinas espirituais. Você não vai melhorar o teu espírito regenerado adorando mais a Deus, orando mais em línguas. Você não consegue melhorar aquilo que Deus fez, que já é perfeito. Faz sentido? Então a pergunta é: Deus, por que a palavra diz então, se eu sou nascido de Deus, eu não peco mais? Porque ele se refere ao espírito regenerado. Agora, o que mais que ele está se referindo? Ele está falando assim: orai e vigiai para não cair em tentação, porque a tentação te leva para cair no pecado. E se você cai no pecado, você fortalece a tua natureza antiga e a tua alma que ainda não foi santificada. Então, metanoia. Vocês lembram de Romanos 12:2? A gente falou tanto sobre isso aqui ano passado, na verdade no início desse ano e ano passado também. E a gente começa com a obra. Então, são 4 fases, rapidinho, só para você, se você precisa visualizar isso. Teu espírito é regenerado, você tem que passar por uma metanoia.
a tua alma e o teu corpo tem que entrar na mesma sincronia daquilo que aconteceu no teu espírito. Uma vez que você tem uma metanoia, a tua mente é renovada. A tua mente renovada altera então o teu comportamento. Portanto, todo cristão deveria ter evidências e sinais de arrependimento ou mudança. E muitas vezes você está pensando, Deus, por que até hoje eu não consigo mudar? Já parou para pensar nisso? Sabe, dia 30 de setembro, vou fazer aqui um merchan, fazer um parênteses aqui. Dia 30 de setembro, a gente está recebendo aqui, é um sábado, o pastor Cote. O pastor Cote, quem conhece aqui o pastor Cote? Tá. Então, o pastor Cote, ele é uma autoridade na cura, no Ministério de Cura Interior e Libertação. Agora, uma coisa interessante, e a gente cada vez mais tem visto que a gente está indo na mesma direção daquilo que ele está pregando em relação à cura e libertação. Mas uma coisa muito interessante do pastor Cote, que ele fala assim, quando você tem um problema, 10% é novo nascimento, é você ter teu espírito regenerado. Os outros 10% é você ter tua cura interior e você ter também a tua libertação. Os outros 80% o que é? É você praticar metanoia. Faz sentido? O que é metanoia? É você falar assim, Deus, eu não penso assim. Isso não é como que a palavra diz que eu sou. Eu vou parar de pensar, ter esse raciocínio. Eu vou me disciplinar agora. Eu vou voltar para trás. Eu vou fazer esse exercício novamente. Eu vou pensar da maneira correta. Olha, por que isso é importante? Porque muitas vezes pessoas pensam, e sabe, eu falo assim, especialmente para pessoas que estão começando a andar com Jesus, elas falam assim, eu nasci de novo, eu devo ter tudo, tem que ter transformado instantaneamente. Não vai ser instantâneo. Eu tinha esse vício, eu vou largar. Às vezes, sobrenaturalmente, Deus faz milagres e você larga imediatamente. Mas de vez em quando, maioria, digo, de 10 vezes, 9 vezes, você vai ter que começar a falar, eu vou fazer metanoia, eu vou fazer um arrependimento, eu vou fazer a mudança da minha mentalidade e eu vou praticar, repetir isso tantas vezes que eu vou mudar. Por que isso é importante? Porque cristãos não querem fazer isso. Evangélicos não gostam de fazer isso. Isso é trabalho, concorda comigo? É melhor você vir para o pastor e falar assim, pastor, impõe as mãos sobre a minha cabeça e transfere para mim santidade. Não, você se policia. Você tem autocontrole. Você já nasceu de novo, você já foi liberto, já cortamos as raízes das maldições hereditárias. Agora você vai lá e renova a tua mente todos os dias. Faz sentido? Ontem eu estava conversando com o Silas, ex-jogador de São Paulo da seleção. Vocês lembram do Silas? Você falou que você lembra, você é mais velho. E ele estava falando para mim, Theo, tinha uma época quando eu voltava para São Paulo, depois que ele saiu de São Paulo, o Tele Santana estava lá e ele pegava no pé do Cafu. Vocês lembram do Cafu? Ele falou assim, que o Cafu não cruzava a bola direito. Ele falou assim, todo treino você não vai para o vestiário até você cruzar 300 bolas. E tem que cair dentro da pequena área. Ele fez isso por 5, 6 anos. 300 bolas, todo dia. Ele falou assim, chega uma hora que o teu músculo desenvolve uma inteligência. Faz sentido? Tem coisas que é repetição. Você vai começar a continuar pensando, eu sou órfão. Não, eu não sou órfão, eu sou filho. Eu sou pecador. Não, você já foi justificado. Então por que eu estou pecando? Porque você ainda tem que renovar a tua mente. Você não é isso que você está falando. A tua natureza já está regenerada. Faz sentido? Aí eu simplesmente vou ficar aqui, eu vou ter que simplesmente tocar minha vida do jeito que... Não, você está na liderança da tua vida. Você vive por um propósito. Você não vive atrás de só suprir necessidades ou atrás de maximizar oportunidades. Você vive por propósito. Você tem que ficar falando isso para você, repetindo. Agora, isso aí não é legal, isso aí é difícil. Você tem que se aplicar para isso. É mais fácil você falar assim, faz libertação, expulsa aí todos os meus problemas. E muitas pessoas estão vivendo ainda uma alma que ainda não foi renovada, com a carne fraca, porque não estão entendendo. Você precisa constantemente se aplicar para isso. Faz sentido? E eu sei que parece que uma coisa, Thelma, é verdade? É verdade. Eu lembro uma época na minha vida onde eu comecei a ter algumas, sabe, e eu falo, você vai ter isso o resto da tua vida. Tem momentos que Deus te leva até com um nível de revelação da tua identidade. Ele permite você chegar a tal lugar. Antes de você entrar num romper novo, um patamar novo de Deus, ele vai falar assim, eu preciso dar um upgrade, um update na tua revelação de identidade. Você não tem que fazer uma atualização no teu celular? Sim ou não? Vocês estão bem aí, gente? Então, tá bom, vamos lá. Acompanha comigo aí, vamos lá. De vez em quando Deus fala, opa, você tem que fazer um update, você tem que pegar a versão nova aí da tua identidade. Porque você está chegando num lugar novo, você tem que entender melhor, de uma forma mais profunda, quem você é em Jesus. E eu lembro que eu cheguei numa fase dessa em 2007, e eu comecei a falar assim, Deus, quem sou eu? Eu comecei a fazer uma lista daquilo que a palavra dizia que eu era.
E quando eu comecei a entender aquilo que a palavra dizia que eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu sou amado por Deus, eu sou justificado, eu sou vestido em justiça. Sabe o que eu estou falando? Eu comecei a declarar aquilo, comecei a botar em tudo. Eu comecei a escrever em aquele post-it, sabe post-it? Eu botava no meu espelho, botava na cozinha, botava na porta antes de sair de casa, botava no meu carro. Eu ficava declarando aquele negócio, ficava declarando. As pessoas pensavam, você é maluco. Não, é a coisa que vai me fazer são. Amém? E aqui a palavra de Deus, ela fala sobre justamente isso. Aqui, olha só, ele fala que na salvação o teu espírito já é perfeito. Então, o que é que nós temos que fazer? É renovar o nosso espírito. Olha só, Gálatas 5:22, abre lá comigo. A gente passa, tantas vezes a gente fala assim: Deus, eu preciso que o Senhor me dê mais fé. Quem já falou isso? Deus, eu preciso que o Senhor me dê mais alegria. Deus, eu preciso de mais bom. Eu quero que o Senhor me dê mais bondade. Olha só, abre lá comigo, Gálatas 5, versículo 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito, aqui o Espírito é com E maiúsculo, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e autocontrole. Deus, me dá mais autocontrole. Ele não precisa te dar mais autocontrole. É o fruto do Espírito. Quem que mora dentro de você quando você nasceu de novo? Não é Deus Pai, não é Deus Filho, é quem? É Deus Espírito Santo. Ele faz morada dentro de você. Então, Gálatas 5:22 está onde? Dentro do teu espírito. Você não vai falar assim: Deus, eu preciso de mais longanimidade. Você está falando para ele o quê? O Senhor tem que melhorar o sacrifício da cruz. O Senhor não pôs a quantidade suficiente de longanimidade naquele sacrifício. Eu preciso de mais. Não, eu já tenho aqui dentro. Senhor Deus, eu quero pôr para fora. Eu quero que do meu espírito venha permear minha alma e minha mente e todas as minhas funções do meu corpo, a tua longanimidade. Faz sentido? Sabe, eu queria que você entendesse uma coisa. Muitas vezes a gente vem para o cristianismo, e isso é muito, especialmente se você antes era católico. A gente fala assim: tudo bem, agora eu acredito que Jesus, eu não preciso ter um intermediário, é Jesus, eu posso ter, através do Espírito Santo, o véu foi rasgado, e glória a Deus por isso. Só que muitas vezes a maneira de pensar, o paradigma não mudou. Então tem gente que vem do ocultismo, eles ainda pensam assim. E eles vêm para a igreja evangélica, para a igreja cristã, e a igreja protestante, e diz assim: pastor, antes, você não vai falar isso, mas é mais ou menos isso. Antes eu ia lá para o terreiro lá e eu recebia lá um santo. Baixa aí um fruto do Espírito para mim. Soa uma aberração que eu estou falando, mas a gente se comporta dessa maneira. A gente fala assim: ó, padre, eu não tenho a mínima noção do que eu estou fazendo. Eu pequei pra caramba aí no carnaval. Ó, faz aí a confissão aqui para... Não, assim, você pecou porque você estava fraco. Não era para você estar se pondo em tentação. Então você, sabe, eu amo, sabe, o evangelho, porque o evangelho empodera as pessoas. Ela não te faz ser vítima de um sistema. O evangelho não é assistencialista, o evangelho é empoderador. Ele está falando assim: ó, você tem o Espírito Santo, você tem a verdade, o Espírito Santo fez tudo o que ele tinha que fazer, Jesus fez o que ele tinha que fazer, o pai abriu mão do seu filho para ele ser sacrifício para você. Você tem tudo que você precisa no teu espírito está pronto. Agora vai lá e trata a tua carne. Faz sentido? Agora, como é que nós temos que tratar então a nossa carne? Abre lá em 1 Timóteo 4, 7 a 8. 1 Timóteo 4, 7 a 8. Diz assim: Paulo fala para Timóteo no versículo 7, 1 Timóteo 4: rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te. Fala comigo, exercício. Exercita-te mesmo em piedade. O que é piedade? É a característica de divindade. Então ele está falando assim: ó, você tem divindade dentro de você. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem Deus dentro de você. Faz sentido? Olha só o que a palavra de Deus está falando assim, ó. Ele fala assim, ó: faça exercício, exercita-te mesmo em piedade. Ele fala assim, ó: você faz o exercício de tirar aquilo que está no teu espírito, para que ele venha permear a tua alma e a tua carne. É você que tem que fazer. Ele está dando poder para você fazer. Assim, ó, a responsabilidade é tua. É isso que ele está falando. Então o que ele está falando aqui, ó, não adianta você ficar falando assim: ah, Deus, faz um milagre para eu parar de olhar pornografia. Não, você cuida dos seus olhos. Deus, eu quero parar de mentir, trava minha língua na hora que eu for mentir. Que nem aquele filme do Jim Carrey.
Você assistiu? Qual que é o filme? É Liar Liar? O Mentiroso. Sabe, Deus não vai fazer isso. Assim, ó, você exercita-te em piedade. Deus, o que é piedade? Qual que é a tua característica? Gálatas 5:22, Filipenses 4:8. Você já tem aí 2 listas que a gente vai passar o resto das nossas vidas tentando praticar. Aí eu quero aprender a Bíblia. Tudo bem, é importante você aprender a Bíblia, mas tenta praticar Filipenses 4:8 e Gálatas 5:22. A gente vai ficar o resto da vida tentando pôr isso em prática. Exercita-te naquela lista, nessas 2 listas. Faz sentido? E aqui olha só o que ele continua dizendo aqui. Porque o exercício corporal, versículo 8, para pouco é aproveitado, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente de que há de vir. Então ele está falando assim, ó, o exercício que você faz corporal, exercício físico, ele é muito bom. Só que quando você morrer, você não consegue levar para o céu um corpo sarado, não é verdade? Alguns estão falando, graças a Deus eu não vou levar esse corpo. Outros estão falando assim, que pena. O Chiqueto está, que pena. Eu fico confuso de vez em quando, é brincadeira. Olha só, o que ele está falando assim, ó, o que é mais, o que é superior e melhor do que o exercício corporal? É ter o exercício em piedade. Eu estava estava escutando um podcast. Sabe o que é podcast, né? Tá. Então tem um podcast do Mike Tyson, que eu não recomendo porque fala muito palavrão. Mas o Mike Tyson estava falando assim, até hoje, 4 horas da manhã, o meu corpo acorda. Eu posso dormir às 2 horas da manhã, 4 horas eu acordo. Assim, eu fiquei a minha vida inteira acordando às 4 horas da manhã para treinar, que hoje, com 50 e poucos anos de idade, assim, meu corpo acorda, 4 horas, ele acorda. Eu fiquei pensando, o Senhor começou a falar comigo, esse cara exercitou corporalmente, constantemente. Chegou a um ponto que o negócio ficou mecânico. E se você se exercitasse em piedade? Assim como um boxeador se exercita corporalmente. Vem o pensamento ruim, já entra o pensamento da verdade. Vem a tentação, o espírito está pronto. Faz sentido? E aqui o Senhor está falando sobre nós. Existe um exercício que é melhor do que o teu exercício físico. O exercício físico é bom, mas existe algo que é superior. E esse algo que é superior, Jesus já falava. Marcos 14:38 diz, orai e vigiai. Para quê? Como que eu consigo andar no Espírito? Orando e vigiando. Agora, deixa eu falar uma coisa. Tem gente que pensa assim, eu vou orar no Espírito quando eu negar a minha carne. Faz sentido, mas não é a verdade completa. A verdade completa é, você vai negar a tua carne quando você andar no Espírito. Então as pessoas falam assim, ó, eu preciso andar no Espírito, eu tenho que batalhar contra o meu pecado. O que é isso? Você está na rota de um legalismo. Porque vamos dizer que se porventura você consegue abafar teu pecado e você consegue atingir esse tal do andar no Espírito, porque você se disciplinou tanto que você tirou o pecado da tua vida. O que você vai pensar? Uau, eu mereço andar no Espírito porque eu fui um cara que me disciplinei tanto, cara, e eu consegui abolir pecado da minha vida. A pergunta é, cadê a obra da cruz? Faz sentido? Então, sabe, quanto mais eu estudo o Evangelho, o plano da salvação, eu começo a ver como Deus, ele é um arquiteto assim, ele deixa todas as coisas planejados, porque uma coisa depende da outra verdade, que te leva a outra verdade. Você já teve essa impressão quando você começou a entender o plano da salvação? E o Senhor está falando assim, ó, sabe, a maneira de você andar no Espírito é quando você começa a se encher tanto de mim, e você começa a aceitar minha graça, aceitar tanto minha graça, enche. O Senhor fala assim, vem do jeito que você está, e eu sou tão bom que eu não te deixo do jeito que você veio, e você vem do jeito que você está, e é tanta graça, de repente você começa a pensar, Deus, 2 corpos não conseguem habitar um só espaço. Então se tem tanta graça de Deus, tanta piedade, tanto exercício de piedade acontecendo aqui, tantos resultados, tantos frutos do Espírito, se tem tanta lista de Filipenses 4:8 acontecendo na minha mente, então não existe lugar para a tentação se alojar, a concupiscência está se enfraquecendo no meu coração, aquilo que é a verdade do meu espírito está permeando a realidade da minha alma e do meu corpo. Chega um momento que você fala assim, uou, eu estou andando no Espírito. Faz sentido? Quem que é a pessoa que mais precisa do mover de Deus? A pessoa que está mais na escuridão. Eu não estou pronto para ir para a igreja porque eu estou com muito pecado.
Você é o melhor candidato para ir vir para a igreja. Então você não tem noção, cara. Eu não estou pronto para seguir Jesus, cara, porque eu estou com tanta encrenca e tralha na minha vida. Você é a melhor pessoa, o melhor candidato para receber a graça de Deus. Porque quando você já está vendo uma situação onde você vê, cara, Deus fez um milagre tão forte aqui, porque que é tão notório que foi Deus, que eu nem ouso pensar que foi uma obra boa da minha parte, foi só a graça dele. Essas são as melhores pessoas para carregarem a graça de Deus, porque elas nunca vão roubar a glória dele. Faz sentido? Então eu quero só deixar isso aqui para terminar. Eu sei que nosso tempo já avançou, mas olha só, Gálatas 5, 22, nós acabamos de ler. Se você vai um pouquinho para trás, em Gálatas 5, 16, diz assim: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ele não está falando assim, ó, não cumpra a concupiscência da carne para você então andar no Espírito. Ele fala assim, não, andar no Espírito. Agora, como que eu então ando no Espírito para eu não cumprir a concupiscência da carne? Jesus já falava, orai e vigiar. Fala comigo, oração. Fica de pé onde você está, a gente está terminando já. Enquanto nós falamos sobre oração, eu queria deixar só duas coisas bem claras. A gente sabe que a palavra de Deus fala sobre diversos tipos de oração, mas eu quero deixar em duas categorias: a oração em entendimento e a oração no Espírito. A gente fala, vamos orar em línguas, vamos orar no Espírito. O que quer dizer isso? Quer dizer que a palavra de Deus já deixa claro para nós fazemos intercessão, o Espírito Santo faz intercessão por nós. O Espírito Santo que está no nosso espírito, ele intercede. Por que é importante o Espírito Santo interceder por você? Porque quando ele está intercedendo por você, ele intercede de uma maneira perfeita. Não é verdade? E ele começa a orar a mente de Cristo. Você não entende todos os planos que Deus tem para você. Você não sabe o que você vai fazer ano que vem exatamente. Ele sabe. Ele está falando assim, Deus, ele está orando por você, ele está falando assim, eu declaro agora a conexão com aquela pessoa que vai abrir aquela porta para esse meu filho, porque ele precisa dessa bolsa para ele estudar, para depois ele se tornar esse líder que vai levar justiça para as pessoas. Sabe o que eu estou falando? Você não sabia disso, mas ele sabe. E quando você está orando em línguas, ele está fazendo intercessão por você. Agora, quando você entende isso, você talvez venha a pensar que nem eu pensei por muito tempo. Eu comecei a pensar, quando eu comecei a descobrir o poder de orar em línguas, eu pensei, eu só vou orar em línguas até morrer. É a única coisa. Vamos orar. Eu falei, é tão bom, você não precisa nem pensar. Você começa só. Você não precisa nem concentrar. Você não precisa arquitetar sentenças. Você não precisa pensar em lógica. Só xararabacarababa. E aí o Senhor começou a mostrar para mim, você precisa orar em línguas e você precisa orar em entendimento. Porque eu comecei a entender que quando eu começava a orar em entendimento, a minha mente tinha que voltar para aquilo que eu tinha lido hoje de manhã. A palavra fala que eu sou sal da terra e luz do mundo. Então, Pai, eu peço agora, enquanto eu estou indo para o meu trabalho, nesse exato momento, que hoje, eu sei que está escuro naquele lugar, mas eu quero brilhar a Tua luz. Eu quero, Senhor Deus, trazer aquele sal que venha trazer a preservação naquele lugar. Em nome de Jesus, eu declaro Isaías 60 sobre minha vida. É o cumprimento dessa palavra profética, que mesmo que a escuridão cubra o meu trabalho, sobre mim a Tua glória já está surgindo. O que está acontecendo? Eu estou renovando a minha mente enquanto eu oro em entendimento. Faz sentido? Então a importância, como que eu vou andar no Espírito? Orando e vigiando. Jesus já falou isso. Se você não quer cair em tentação, orar e vigiar. Eu não sei você, mas eu creio que Deus está nos levando como igreja a ter um novo apreço por uma vida de oração. Se você não percebeu o que foi a voz de Sião, sabe, no Espírito, talvez você está até hoje, eu sei que eu estou, e que nós vamos continuar como igreja sentindo os efeitos daquele final de semana da voz de Sião. Agora as pessoas vão pensar, uau, foi uma organização legal. Quem que achou que foi legal? Foi bonito, quem achou que foi bonito? Foi bem organizado, amém? Deixa eu falar, sabe qual foi a coisa mais importante? 40 dias em Sião. Nós ganhamos aquele final de semana nos 40 dias na sala de oração. Faz sentido? Lá só foi a manifestação da vitória que nós tivemos como conquista na sala de oração. Então eu falo para você, o Senhor está querendo nos ensinar. Você quer ter vitória, você precisa começar a intensificar a tua vida de oração. Você tem que começar a orar em línguas e você tem que começar a orar em entendimento. Orai e vigiai para que você não caia em tentação. Jesus está falando para a gente, o teu espírito está pronto. Eu não tenho problema com o teu espírito, porque eu sei o que eu fiz na cruz. O Pai sabe o que Ele planejou. O Espírito sabe quem Ele é e Ele está dentro de você. Eles não estão tendo crise de identidade não.
O problema é a tua carne. Enquanto nós estamos para receber também o COT, eu quero que, sabe, é importante, você que está chegando, você que está passando por raízes, eu vou lá para o retiro raízes, o processo raízes, eu vou para o retiro Peniel, e vai ter lá a libertação, eu vou largar os meus vícios. Deixa eu falar uma coisa, você pode até largar teus vícios, só que não quer dizer que você não vai ter que trabalhar e renovar tua mente. Lembra do Cafu cruzando 300 bolas para dentro da pequena área? É todo dia acordando e falando: Deus, eu renovo minha mente, eu renovo minha mente, eu renovo minha mente. A tua palavra diz isso de mim, a tua palavra diz isso de mim. Faz sentido? Feche os teus olhos onde você está. Hoje o Senhor está querendo trazer isso como uma verdade para os nossos corações. Assim como não se ilumina um quarto expulsando a escuridão, da mesma maneira você não vai andar no Espírito tentando matar a tua carne. Você vai andar no Espírito e a tua carne vai cada vez mais diminuindo. Nesse momento, Pai, intensifica a tua presença nesse lugar. Hoje de manhã, hoje à tarde, peço, Pai, que o Senhor venha estar intensificando, Pai, a presença da tua graça nos nossos corações. Que a gente venha ter uma consciência cada vez maior daquilo que o Senhor já pagou o preço para nós termos. Pai, nós acreditamos que a obra da cruz foi perfeita. Não tem como melhorar aquilo que o Senhor já fez perfeito. E hoje nós nos apropriamos disso. O teu filho mesmo já dizia, Jesus já dizia: o Espírito está pronto. Põe tua mão no teu coração onde você está. Comece a falar: Deus, toda essa obra perfeita do meu Espírito me ajuda a fazer com que isso venha sair do meu espírito e permear minha alma, a minha mente, o meu corpo. Eu quero me exercitar em piedade. Eu me comprometo a orar. Eu me comprometo a vigiar. Eu me comprometo, Deus, a orar em línguas, a orar em entendimento, a renovar minha mente. Eu me comprometo a fazer declarações que vão começar a reprogramar a maneira como eu me enxergo, a maneira como eu enxergo a minha origem, a maneira como eu enxergo o meu destino. Pai, eu quero que a tua verdade superior venha pautar a perspectiva que eu tenho da minha realidade passageira. Assim como aqueles heróis da fé em Hebreus 11, Deus, eu declaro que mesmo que eu não veja a concretização daquilo que já é prometido, eu vejo, eu creio, eu tomo posse e eu confesso. Eu vejo, eu creio, eu tomo posse e eu confesso. Em nome de Jesus.